de Abraão. Mas Deus foi trabalhando o coração de Abraão aos poucos. Se você der a mesma liberdade, Ele pode mudar o seu. Ele pode trabalhar o seu também. Ele pode mudar a sua história, hoje aqui. Não precisa ser amanhã nem depois não, irmão. Deus pode mudar a sua história aqui. Mas se você ficar aqui sentado, olhando para o pregador, pensando o que ele está falando, pensando na janta, no que tem que fazer amanhã, porque veio aqui porque não tinha outra coisa para fazer, porque veio aqui porque o amigo te convidou. Se você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui, você vai sair da mesma forma que chegou. Você precisa entender que você não escolheu estar aqui. Você foi escolhido para estar aqui. E a Bíblia vai dizer que Ló, então, ele vai levantar os olhos, e ele olhando toda a campina do Jordão, e era bem regada. A Bíblia diz que Sodoma era tão bonito, que se comparava ao jardim do Éden, ao jardim do Senhor. E Ló, olhando com os olhos carnais, os olhos físicos, e nós não podemos julgar ele por isso, porque se Abraão, que tinha recebido a promessa de Deus, ainda não tinha entendido completamente, imagina Ló, que estava pegando uma carona na promessa. Ló vai fazer uma escolha olhando com os olhos carnais, e Ló vai olhar aquela cidade bonita, e Ló vai escolher. Então Ló, no versículo 11, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. E apartaram-se um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Porém no versículo 13, irmãos, a Bíblia diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, quando ele olhou para lá, ele só viu as coisas bonitas. E assim é a nossa vida. Quando nós tomamos escolhas, quando nós tomamos decisões, sem olhar com os olhos espirituais, sem consultar a Deus, a gente só consegue ver as belezas desse mundo. A gente só consegue ver as coisas que é boa para nós na nossa carne. A gente só consegue ver que lá vai ser melhor para mim. Lá é mais bonito. O mato lá é mais verde. Sempre, irmão, sempre. Sempre a horta do vizinho vai ser mais verde do que a nossa. Mas quando a gente passar por lado de lá da cerca, talvez a gente vai querer voltar e vai ser difícil. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível, irmãos. Porque Deus, Ele é misericordioso. E Abraão, a Bíblia diz que os homens ali eram maus, e Deus já sabia disso. A prostituição, o pecado, tudo de ruim naquela terra já estava lá quando Ló chegou. No versículo 14, a Bíblia vai dizer que houve uma guerra de 4 reis contra 5. Lá no versículo 12, a Bíblia diz que Ló foi levado cativo. E por aí vamos continuando, irmãos. No versículo 18, a Bíblia vai citar o nome de Melquisedeque, quando abençoou Abraão. Capítulo 15, Deus, Ele vai voltar a falar com Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Versículo 17 do capítulo 15, Deus, Ele vai fazer uma aliança com Abraão. E daí em diante, irmãos, lá no versículo 17, então Deus vai chegar, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Ele ainda era Abraão, e disse, olha o que Deus disse para Abraão, irmãos: eu sou o teu Deus poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém, irmãos? Esse mesmo Deus aqui é o nosso Deus. E a mesma coisa, essa mesma promessa que Deus fez aqui, o que Ele está dizendo, é o que Ele está dizendo para nós: anda em minha presença e ser perfeito. O que vale para Deus não é a gente estar presente, mas é a gente estar na presença dEle. E Deus, Ele vai continuar: e porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Continuando a palavra, irmãos, e ali Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Mas a palavra que nós vamos chegar até ela, no versículo 18, lá no capítulo 18, perdão, no versículo 17, Deus, Ele vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus vai dizer assim: ocultarei eu a Abraão
o que eu faço? Aqui Deus já está chamando ele de Abraão. Porque quando ele entendeu a promessa, Deus mudou a vida dele. A promessa de Deus, ela tem uma condição. E aí Deus vai dizer assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus, ele tinha feito uma promessa. Mesmo Abraão ainda não tendo entendido completamente a promessa, Deus já estava contando aqui como certo de que a promessa ia se cumprir na vida de Abraão. E continuando a palavra, Deus, ele vai anunciar no versículo 20: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Olha o que Deus está dizendo, irmãos: descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus está dizendo assim: eles estão clamando, mas será que estão praticando? Não adianta nós passar dias e dias orando a Deus e não praticando a palavra dele. Deus, ele vai descer, e os varões, eles vão se virar dali de frente e vão para Sodoma. A Bíblia vai dizer que Abraão ficou ali em pé diante da face do Senhor. E Abraão, a Bíblia vai dizer que aí então Abraão ele vai lembrar: certa vez eu coloquei diante de Ló uma opção de escolha do seu caminho. E Abraão vai lembrar do seu sobrinho e vai saber, ele escolheu Sodoma, e Deus está dizendo que vai destruir Sodoma. O meu sobrinho Ló está lá. E Abraão vai interceder por Ló. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão, ele começa a interceder, porque Abraão já estava ali entendendo a sua promessa, a sua intimidade com Deus. E por misericórdia, quando Abraão entende a sua promessa, entende o poder da oração, de falar com Deus, Abraão não virou as costas e pensou assim: eu estou salvo, pode destruir Sodoma, Senhor. O que muita gente pensa. Às vezes a gente pensa isso: eu estou na igreja, eu estou praticando, eu estou salvo, mas o meu vizinho não está. Senhor, manda fogo, destrói tudo. Irmão, se não tiver amor, nada adianta. O amor é o único caminho. A gente precisa amar o próximo. Jesus falou: um novo mandamento eu vos dou: amai ao próximo como eu vos amei. Porque às vezes, se a gente amar como a gente ama a nós mesmos, o nosso amor é falho. Eu posso te amar hoje, irmão Wesley, e amanhã não te amar mais. Eu posso amar o pastor João hoje e amanhã não amar mais. O marido, ele diz que ama a mulher: eu te amo, e por que ele separa depois então? Porque o amor do homem é falha, mas Jesus, ele manda amar como ele nos amou. E o amor de Deus, ele supera